Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Assim diz a palavra do Senhor: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te render graças pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pelo perdão, Senhor, pela salvação. Nos convença, Senhor, dos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, nos ajude a nos converter a Ti, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que sejamos, Senhor, redimidos, para que tenhamos arrependimento, para que sejamos redimidos e lavados com Teu precioso sangue, Pai querido e Pai amado, para nos reconciliarmos contigo. Perdoa os nossos pecados, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos da Tua presença, queremos Te obedecer, queremos viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor, para as Sagradas Escrituras. Tira toda a dureza, Senhor, do nosso coração, Senhor. Tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Nos abre o entendimento, Senhor. Retira de nós toda a cegueira espiritual, Senhor. Toda a cegueira que é causada, Senhor, pelo pecado, pela falta de conhecimento, pela incredulidade, pela vaidade. Retira, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Glória a Deus em nome de Jesus. Nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade.
Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao teu santo nome, Pai bendito e amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus, em nome de Jesus. O Senhor está nos exortando neste dia e todos os dias da nossa vida a entregarmos a nossa vida para Ele, a se voltar para Ele por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, o qual Ele entregou à humanidade, por amor à humanidade, para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. E nós obtemos esta reconciliação pelo amor de Deus, pela graça de Deus em ter nos enviado o seu Filho amado Jesus Cristo, que após o Pai nos entregar o Filho amado Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus, através da redenção, através do discernimento dos nossos pecados, para arrependimento, para remissão, perdão e salvação. Jesus nos diz em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós somos reconciliados com o Pai por meio de Jesus, ao receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Nos converter, termos o arrependimento dos nossos pecados, sermos redimidos, lavados com o sangue de Jesus Cristo. Então Jesus, Ele nos leva ao Pai, somos reconciliados ao Pai por meio da remissão, do perdão e salvação que o Pai nos dá, em nome de Jesus, em nome do Filho, amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, por meio de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mas entregar a nossa vida ao Senhor consiste nós em abstermos totalmente das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, dos nossos caminhos, das nossas decisões. E o Senhor, Ele nos envia o teu Filho amado Jesus Cristo para que por Ele vivamos. E viver por meio de Jesus é viver segundo a sua vontade que Ele nos dá por meio da sua palavra. E Jesus está nos exortando hoje: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar a nossa vida totalmente para Ele. Ser totalmente dependente de Deus, que isso consiste em eu e você depender da palavra dele, a viver esta palavra, a pensar essa palavra, a meditar essa palavra, a se alimentar dessa palavra, a praticar essa palavra, a proferir esta palavra. Paulo nos diz: em Cristo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É abster da nossa vida, é nos converter à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. É nos abster das nossas decisões, das nossas emoções, das nossas vontades. E o Senhor nos manda ir para a luz da palavra, a termos comunhão com Ele por meio dessa palavra, por meio de Jesus Cristo. Ao meditar nessa palavra, a gente seja praticante. E quando nós nos tornamos praticantes desta palavra, Jesus, Ele pede ao Pai o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, Jesus, Ele pede ao Pai o Espírito Santo, aquele que obedece, que pratica a palavra. Ele nos envia o poder, nos envia essa presença, para que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, para que a gente tenha o discernimento da vontade do Pai, em nome do Filho. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, e a palavra do Senhor nos diz em Êxodo, capítulo 1, do versículo 1. Faraó, ele observando que os filhos de Israel eram um povo numeroso e que cada vez mais se multiplicava, ele temeu que se acontecesse uma guerra, os filhos de Israel se juntassem aos inimigos e fossem contra ele. Então, o faraó, ele começou a sobrecarregar os filhos de Israel com trabalhos escravos. Começou a dar sobrecarga, trabalhos excessivos aos filhos de Israel.
Mas cada vez mais os filhos de Israel, eles se multiplicavam, cada vez mais eles se multiplicavam. Então o faraó, ele dá ordens às parteiras. Essas parteiras, uma se chamava Sifrá e o nome da outra era Puá. E ele deu a seguinte ordem às parteiras. E disse às parteiras que quando as hebreias fossem ter filhos e se fossem filho, ou seja, menino, matassem. Mas se fosse filha, ou seja, menina, deixasse viver. Mas aquelas parteiras, elas temeram a Deus e elas não prosseguiram na ordem do faraó. Elas não executaram a ordem de faraó. Muito pelo contrário, elas temeram a Deus e deixavam as crianças vivas. Então o faraó, ele chama aquelas parteiras e disse por que elas estavam fazendo aquilo. Mas as parteiras falavam para Faraó que as hebreias não eram como as egípcias, mas que as hebreias eram vivas. E quando elas chegavam para fazer o parto, as hebreias já tinham tido os bebês, já tinham tido os filhos. E Deus, ele honra as parteiras, porque elas temeram a Deus, não executando ali a ordem de Faraó. E Deus dá casas ali àquelas parteiras. E Faraó lança uma nova ordem. Todos os filhos que nascessem, ou seja, menino, que lançassem no rio, mas se fossem meninas, que deixassem em vida. E a palavra do Senhor nos diz em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Glória a Deus em nome de Jesus. Então Joquebede, ela tem aquele menino em um tempo de perseguição, em um tempo de ameaça, um tempo perigoso. Então Joquebede, ela sustenta ali aquele menino, ela fica com aquele menino durante 3 meses. Mas o menino, de forma natural, ele cada vez mais ia se desenvolver e era já impossível de Joquebede manter aquele menino dentro da sua casa. O choro do menino ia cada vez mais se fortalecer. Aquele menino ia começar a se comunicar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, enfim, com a sua família. Aquele menino ia viver um ciclo natural. Então, nas mãos de Joquebede, aquela situação era morte, porque a circunstância era de perseguição. O faraó tinha ordenado que lançassem os meninos no rio Nilo. E se fosse depender da vontade de Joquebede, das suas emoções, ela ia ficar com aquele menino. Aquele menino que Joquebede, quando viu aquele menino, era um menino formoso. Então Joquebede, por ser mãe, ela queria criar aquele menino. Ela amava aquele menino, ela queria amamentar aquele menino. Mas a circunstância naquele momento era totalmente contrária ao que Joquebede queria, a que o seu coração queria, a que a sua vontade queria, ao que suas emoções queria. Então Joquebede, com fé e sabedoria, Joquebede, ela pega um cesto de junco, ela betuma, com betume e pés, com todo cuidado, e ela coloca aquele menino ali.
Joquebede, ela se abstém da sua vontade. Ela entrega aquele menino, tendo fé em Deus. Joquebede tinha plena certeza que ela estava se abstendo da sua vontade, mas que ela não estava perdendo o seu filho. Então Joquebede, ela com todo cuidado faz esse procedimento, ela e coloca no rio. E Miriam, a irmã do menino, vai e alcança ali com seus olhos aonde aquele cesto ia parar. E a filha de Faraó e as moças que estavam ali no rio, quando vê aquele cesto, né, avista aquele cesto, aquela moça vai, Miriam, a irmã do menino, vai e acompanha com os seus olhos até onde aquele cesto ia parar. De longe ela observava o encaminhamento daquele cesto. Mas a filha de Faraó, que estava ali a se banhar no rio com as moças, com as donzelas, passavam pela borda e viu aquele cesto de junco. E a filha de Faraó dá ordem ali para que uma daquelas moças fosse e apanhasse aquele cesto. Mas quando ele viu aquele menino, a filha de Faraó, ela gostou daquele menino. Ela se moveu de compaixão. E ela reconheceu que aquele menino era um hebreu. E Miriam, que estava ali também acompanhando, Miriam, ela usou sabiamente e perguntou à filha do faraó se ela queria que chamasse uma ama para que criasse, para que cuidasse, para que alimentasse, para que amamentasse aquele menino. E Miriam vai e chama a própria mãe. A mãe daquele menino que havia entregue a sua vontade, que havia entregue os seus caminhos ali a Deus. Miriam, ela fez isso por fé em Deus. Não, ela se absteu da sua vontade. Miriam, ela teve fé em Deus e ela entregou aquela situação ao Senhor. Porque se fosse depender das circunstâncias, Miriam ia temer. Ela ia pegar aquele menino, ficar com ela dentro da casa, mas ela teve fé, ela foi confiante. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 26, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Joquebede, ela não usou de deduções, ela apenas entregou aquele menino. E Miriam vai e chama Joquebede, a própria mãe. E a filha de Faraó devolve aquele menino à sua mãe, para que ela amamentasse, cuidasse, e ainda assim lhe garantindo um salário. Glória a Deus em nome de Jesus. Então, aquela mãe que entregou aquela circunstância, aquela situação, que ela se absteu da sua vontade, ela foi restituída e voltou novamente para ela. Joquebede teve a oportunidade de criar. E a filha de Faraó coloca o nome daquele menino, Moisés, que significa, porque das águas o tirei. Então Joquebede, ela teve ali o seu filho restituído a ela. Ela teve a oportunidade de amamentar, de criar aquele menino. Então, nesse contexto aqui, a palavra está nos ensinando a entregar a nossa vida ao Senhor, a nos abster da nossa vontade. Então o Senhor está nos dando a instrução para a gente entregar a nossa vida para Ele. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor faz além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Então a gente tem que se abster do nosso próprio entendimento. A gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Como nós oramos a oração do Pai Nosso, quando nós elevamos as nossas orações ao nosso Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas para nós vivermos essa vontade do Senhor que nos diz em Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável, eu e você tem que nos abstermos da nossa vontade, do nosso próprio entendimento, das nossas deduções, das nossas conclusões, nos alinharmos à vontade de Deus que está na sua palavra para que a gente viva os caminhos do Senhor e o mais Ele fará. Mas primeiro eu e você precisa fazer a vontade dEle. E Joquebede ali, ela teve o seu filho restaurado porque ela entregou. Então que a gente entregue nas mãos do Senhor situações, circunstâncias que nas nossas mãos elas não estão gerando, não estão frutificando, mas que o Senhor quer que a gente entregue. E entregar ao Senhor é entregar a nossa vida. É ser totalmente dependente do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 55, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus em nome de Jesus. Então, nos alinhando à vontade de Deus, à palavra do Senhor, o Senhor nos dá a conhecer a sua vontade, para andarmos nos caminhos do Senhor, para termos a mente de Cristo em concordância com a palavra e em obediência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para viver ao mundo, para vivermos por meio dele. Glória a Deus em nome de Jesus. O Senhor está pedindo para eu e você entregue essa situação e Ele nos dar a conhecer a sua vontade quando eu e você medita nesta palavra. Então o Espírito Santo nos dá discernimento da vontade do Senhor para nós. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então a palavra do Senhor nos exorta neste dia a entregarmos. E recebemos a sua vontade, meditando na sua palavra, Ele nos dá a conhecer a sua vontade. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, que nesta hora mentes, almas e corações venham ser visitados e tenham anseio, Senhor, de depender de Ti. Entregarmos as nossas vidas a Ti, meu Pai, termos comunhão contigo e sermos totalmente dependentes de Ti. Que a gente venha meditar na Tua palavra dia e noite, meu Pai. Que a gente, em nome de Jesus, sejamos totalmente convertidos à Tua palavra. Temente, Senhor, obediente, nos santificando, Senhor, nos limpando na Tua palavra, Senhor, consagrando a nossa vida, Te amando, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor, nos alegrando na Tua presença, invocando Teu santo nome, Senhor. Sim, Senhor, orando sem cessar, Senhor, no Espírito, Pai querido, sermos totalmente dependentes do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Porque é assim que nós oramos, Senhor, quando o Senhor nos ensina que venha nosso Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Toma todos os aflitos, Senhor, doentes, enfermos, todos que precisam nesta hora de um socorro bem presente na hora da angústia. Dá livramento, meu Pai, aos lares, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, protege as crianças, cura todas as crianças que nesta hora precisam de cura na carne, nos ossos, nos órgãos, do alto da cabeça até a planta dos pés. Cura, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que pelas Tuas feridas nós fomos sarados. Que crianças nesta hora sejam protegidas, guardadas de todo mal. Livres, em nome de Jesus. Que coceiras, que fadigas, que alergias, que nódulos, que cistos, que lepras desapareçam agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, guarda os jovens, Senhor. Guarda os jovens, livra das más influências, Pai querido. Aqueles que estão em depressão, Senhor, liberta nesta hora de toda opressão. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo, os jovens dos cárceres espirituais e literais. Tira do cativeiro, Pai. Liberta em nome de Jesus. Livra as crianças também de toda e qualquer influência maligna, de maldições, de doenças, de enfermidades, dos cativeiros, dos maus tratos, dos abusos. Livra, Pai. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Em nome de Jesus Cristo, que jovens e crianças nesta hora estejam sendo libertos, livres em nome de Jesus, porque a Tua palavra disse em João capítulo 14, versículo 13: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus em nome de Jesus. Reúne as famílias, Senhor, para orar.
A tua palavra nos diz, Pai querido, em Efésios 6, versículo 1 em diante: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus em nome de Jesus. Que haja reconciliação das famílias, Senhor. Que os corações dos pais venham se converter aos corações dos filhos. E os corações dos filhos venham se converter aos corações dos pais. Como diz, Senhor, a tua palavra em Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o povo Israel. A qual são os estatutos e juízos? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que essa profecia espiritual, em nome de Jesus, nesta hora, mova mentes, almas e corações, em nome de Jesus, e que haja reconciliação em nome de Jesus. E que os corações dos pais venham se converter aos corações dos filhos, e que os corações dos filhos venham se converter aos corações dos pais. Glória a Deus em nome de Jesus. Senhor, cobre-nos no teu sangue, protege o nosso lar, tua palavra nos diz: nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda. Em nome de Jesus, nós declaramos esta palavra e declaramos que estamos protegidos e guardados no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Glória a Deus em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz.